Contato OVNI Ufologia, eu, Cristiano Gonçalves, tenho o prazer de estar aí trazendo o segundo programa para vocês. Bom, eu quero começar hoje fazendo uma retificação, que no primeiro programa a gente divulgou já de primeira o evento em Varginha, né, que seria agora em julho. E na verdade foi adiado, tá, para janeiro de 2019, tá, comecinho do ano que vem. E em novembro o site da revista UFO vai estar divulgando precisamente os dias, né, que acontecerá o evento. E aí a gente também vai estar reforçando para vocês, tá? Então é isso, não vai ser mais em julho, vai ser em janeiro de 2019. Bom, o programa hoje vai trazer a segunda parte, né, do nosso trabalho lá no Parque Estadual da Pedra Branca, a segunda parte da entrevista com o Lucas e também a entrevista com o seu João. Mas antes, a gente vai aí trazer mais uma temática da ufologia. Hoje eu vou falar com vocês sobre o caso do Kenneth Arnold. Nós estamos aqui na praça da Igreja da Matriz, aqui em São Tomé. Pois é, pessoal, estamos no caminho. Arnold. Kenneth Arnold era um piloto americano, e em junho de 1947, ele, mais precisamente ao norte do estado de Washington, o piloto Kenneth Arnold, na época com 32 anos, voava num monomotor de Chehalis para Yakima, onde participava das buscas de um avião C-46 da Marinha Norte-Americana que desaparecera na região das Montanhas Cascade. Alguns minutos antes das 15, aproximadamente 9.200 pés, equivalente a 2.800 metros de altitude, perto de Mineral, Washington, Arnold desistira da busca e começava a rumar para leste em direção a Yakima, quando viu um clarão semelhante à luz do sol refletindo em um espelho. Receoso de estar perigosamente próximo de outra aeronave, ele vasculhou o céu ao seu redor, mas tudo que viu foi um DC-4 à sua esquerda e atrás de si, a aproximadamente 15 milhas ou 24 quilômetros de distância. Em torno de 30 segundos após ter visto o primeiro clarão, Arnold viu uma série de luzes brilhantes à distância, à sua esquerda, ao norte do Monte Rainier, que estava a 20 ou 25 milhas, ou seja, 40 quilômetros dali. Pensou que poderiam ser reflexos na janela de seu avião, mas alguns testes, ou seja, balançar o aparelho para os lados, remover seus óculos e depois baixar o vidro da sua janela, descartaram a possibilidade. Os reflexos vinham de objetos voadores. Os primeiros repórteres a entrevistarem Arnold foram Nolan Skiff e William C. Beckett, do East Oregonian, em Pendleton, Oregon, sendo que a primeira história sobre o avistamento de Arnold, escrita por Beckett, foi publicada no jornal no mesmo dia. Agora, algumas partes referentes ao que exatamente o Kenneth Arnold falava nessas entrevistas.
Observei estes objetos com grande interesse por nunca antes ter visto aviões a voar tão perto dos cumes das montanhas. Voando diretamente do sul para sudeste, pela ondulação da linha de cume de uma cadeia de montanhas, calculei que a sua altitude poderia ter variado 1000 pés para cima ou para baixo, mas estavam quase na minha linha de horizonte, o que indicava que a sua altitude era aproximadamente a minha. A sua velocidade na altura não me impressionou particularmente, porque sabia que o nosso exército e a nossa força aérea tinham aviões de grande velocidade. O que me continuava a incomodar, ao mesmo tempo em que os observava contra o sol, era o fato de não conseguir distinguir a cauda de nenhum deles. Tenho a certeza que qualquer piloto justificaria mais uma segunda olhadela a tal avião. Observei-os bastante e calculo que a minha distância deles era quase em ângulo reto. Como estava a voar em direção a esta mesma serra, media e descobri que tinha aproximadamente 5 milhas de comprimento. Por isso podia supor com segurança que a correnteza de comprimento. Só um adendo, aí ele já refere um formato, né? Ele dá nome ao formato que ele viu, que no caso foi Pires. Sendo assim, o primeiro relato na mídia desses objetos em forma discoidal foi esse de Pires, por Kenneth Arnold. Voltando. Podia determinar com bastante exatidão o seu percurso devido ao fato de estarem ladeados por cumes altos pela frente e cumes ainda mais altos por trás. Vários jornalistas e peritos sugeriram que eu talvez tivesse estado a ver reflexos ou mesmo miragens. Isto eu sei que é absolutamente falso, pois observei estes objetos não só através do vidro, como virei o meu avião de lado, onde podia abrir o vidro e observá-los sem qualquer obstrução, sem óculos escuros. Observei-os durante 3 minutos. Eram chatos como uma torta e tão brilhantes que refletiam o sol como um espelho. Nunca vi uma coisa tão rápida, pois sua velocidade era da ordem de 2.000 km por hora. No dia seguinte, 25 de junho, o piloto concedeu uma entrevista para uma rádio de Pendleton, Oregon, aparecendo depois em diversos jornais dos Estados Unidos e do Canadá e em alguns jornais do exterior. A partir de 27 de junho, os jornais começaram a usar termos como prato voador e disco voador para descrever os objetos avistados. Assim, o relato de Arnold recebeu o crédito por ter dado origem a esses termos. A origem real dos termos é algo controverso e complicado. Os militares negaram ter qualquer aeronave em atividade no momento do avistamento de Arnold e não consideravam posteriores avistamentos que começaram a ser descritos por inúmeras testemunhas que frequentemente insistiam em relatar aos jornalistas. O termo disco voador passou a ser o mais difundido nas mídias e os militares mal sabiam que, mês seguinte, lhes reservaria um dos maiores e mais célebres casos que seria conhecido no mundo inteiro, o caso Roswell, né? Mas essa história já é para o próximo programa. Agora a gente já vai então diretamente para a continuidade da entrevista com o ufólogo Lucas Amaral. Na sequência, uma entrevista sensacional com um morador da região lá do parque. Se a gente levar em consideração que todos esses avistamentos que ocorrem em lugares como esse, a gente tem aí todas as chapadas do Brasil, a região montanhosa do sul de Minas, seja na Serra da Canastra, seja na Mantiqueira, todos esses lugares têm muito avistamento de OVNIs. Se esses OVNIs são realmente pilotados por seres extraterrestres, eles gostam muito desse ambiente de natureza. Alguma coisa nesses lugares atraem os extraterrestres. Eu posso falar muito do trabalho que eu faço em São Tomé das Letras, que
também é um palco de avistamentos e que eu já vou trazer à tona esse trabalho futuramente, mas é uma grande realidade. O lugar é bonito, com natureza exuberante, pode contar que tem avistamento de OVNIs. Com certeza. Você e seu grupo, ou amigos convidados, já tiveram algum avistamento de OVNIs aqui? Então, no local que nós estamos agora, até para vocês terem um pouco de ideia, acredito que o Cristiano vai colocar alguns vídeos e fotos para vocês terem ideia de onde nós estamos agora. Com certeza. Então, o que acontece? Ali embaixo, bem abaixo, onde é que vocês vão ver algumas fotos, tem uma casa muito antiga, histórica da região. Quando nós olhamos de frente para outra cordilheira, que fica também Parque Estadual Pedra Branca, nós já verificamos várias vezes que existem algumas luzes, não uma só, que vem em uma determinada direção, tá, em cima da cordilheira da montanha, só que é uma luz com aquelas características que a gente vai descartando já as hipóteses de objetos identificados, né, que nós conhecemos. Então essa luz, algo muito interessante que fez com que nós atentássemos muito para ela, foi principalmente quando nós vimos ela vindo, né, vindo em nossa direção, só que isso bem distante. E qual era a coloração dela? Branca, uma coloração branca que ela intensifica e diminui um pouquinho, tá? E quando ela faz a curva, seguindo uma trajetória, teve um belo dia que veio um de um lado e o outro de outro, eles se cruzaram como fossem colidir um no outro, e essa daqui parou e essa continuou. Nisso que essa daqui parou, essa daqui também parou e voltou na mesma direção, e as duas foram na mesma trajetória, como se fosse um L gigante. Então é algo muito interessante, que nós não chegamos a nenhuma conclusão, tá? Porque aqui não se caracteriza com nada do que a gente conhece. Sim, exatamente. Nós estamos ainda em análise, porque aqui o espaço aéreo ele é muito ativo, né? Mas ele foge de todas as rotas que nós conhecemos, tá, até agora. E a luz também tem um fato muito interessante, e esses fatos de cruzamento, parar, ficar muito tempo, desaparecer, e isso é algo constante. Nós já verificamos, Cristiano, foram mais de 5, 6 vezes, tranquilo, que em grupo nós verificamos essa luz e o fenômeno continuou ocorrendo durante 30, 40 minutos e depois desaparece. E o fato também de um morador, né, que a gente ficou sabendo hoje, né? É a próxima? É a próxima pergunta. Eu achei bem interessante. Justamente, porque sobre a sua investigação na região, você já obteve relatos consistentes dos moradores? Sim, com certeza, com certeza. Então aqui nesse local, né, tem vivido por nós esse fenômeno. E na mesma direção, tá? Não sei se vai dar para ver aí um pouco para vocês, mas na mesma direção nós temos um morador que nos passou 2 relatos muito interessantes, que ocorreu sentido Pico da Pedra Branca, tá? Que ele mesmo denominou como labareda, uma labareda que ficava flutuando durante um longo período de tempo e depois pegou uma trajetória sentido açude do Camurim. E esse mesmo morador também nos relatou um fenômeno a qual ele não viu luz, a qual ele viu já o contorno de uma nave. Ele viu o que ele caracterizou como 2 pratos, o que na nossa primeira impressão seriam 2 pratos, né? Mas não, seriam 2 pratos. Então ele viu os 2 pratos, de acordo com as palavras dele, bem próximo a ele, fez outra trajetória e foi embora. E ele ficou um pouco relutante de contar isso pra gente, mas a gente, conversando bastante com ele, conseguimos esse relato, ao qual ele não gostou quando a gente pediu para ele ser gravado. Mas quem sabe daqui a pouquinho. Isso, geralmente é uma sorte, às vezes a gente tem assim nas mãos um relato maravilhoso, principalmente desse pessoal humilde que vive nesses lugares assim e tal, e muitos deles ficam relutando para falar de frente para as câmeras assim. Só queria colocar também, Cristiano, desculpa interromper, a quantidade. Vocês às vezes podem imaginar que essa quantidade, quanto que é a quantidade que ele fala, né? Por exemplo, aqui nas redondezas a gente sempre encontra com cerca de 8 a 10 moradores, né? Hoje nós encontramos, foram 2 basicamente, hoje foi um dia bem calmo, mas quando a gente anda por aqui a gente encontra cerca de 8 a 10. Desses 8 a 10, eu
pelo que a gente já tem conversado, cerca de 6 têm relatos muito interessantes. Tem características muito interessantes de relatos que eles nos contam de tempos passados que ocorreram aqui nessa região. Então, só a gente multiplicar, né, a quantidade de moradores que tem, pela quantidade de moradores, coincidentemente, que chegou até a gente. Então, a quantidade é muito grande. E esse período de análise é um pouco complicado. O período não, desculpa, o tempo de análise, porque não é uma análise a qual você desce do carro, chega ali e conversa com ele. Você tem que entrar quilômetros e quilômetros de mata dentro para depois de bastante tempo e conversa a gente ter algum relato relevante. Perfeito. E agora, Lucas, quais são seus projetos futuros em relação à ufologia? Então, os projetos futuros, até, claro, juntamente com o Contato OVNI, nós estamos desenvolvendo eventos em todo o Rio de Janeiro, ao qual tem dado um resultado muito interessante. Portas estão se abrindo? Com certeza, com certeza. A qual o Cristiano coloca bastante os relatos dele, e dentre outras vertentes da ufologia, os relatos de pesquisa de campo dele fora do Rio de Janeiro. A gente da ufologia de Jacarepaguá mostra focado um pouco mais na Zona Oeste e Parque Estadual da Pedra Branca, esses relatos coletados. E planos futuros seria uma análise que até foi levada na última palestra lá na Tijuca, uma análise de todos esses casos que nós temos em mãos, tá? Uma descrição desses casos, uma análise e uma divulgação maior, mais ampla, em um site, em um blog. Isso é uma pretensão nossa, para todos terem acesso de forma mais fácil a esses dados. Claro. Lembrando que o Rio de Janeiro cada vez mais está tendo avistamentos. Lembrando até o fato que eu mesmo já atravessei montanhas, trilhas, já atravessei para ilhas, tudo em busca de uma vigília, em busca de uma observação, de uma manifestação, e foi da janela do meu quarto, na zona norte do Rio de Janeiro, que eu fiz a gravação de um OVNI lá, interessantíssimo, né? Então, quer dizer, o Rio de Janeiro ele está realmente sendo bastante visitado e a gente tem que ficar de olho. E o Lucas, como ele está com esse trabalho fixo aqui no Rio de Janeiro para esmiuçar bastante o Rio de Janeiro em tudo que ele proporcionar para a gente de caráter ufológico, isso vai ser muito importante para a ufologia nacional e internacional também. Lucas, você gostaria de mencionar seus apoiadores, pessoal ou instituição que te apoia ou que apoia a ufologia de uma certa forma, que reverbera em você, e também a possibilidade de você fazer algum agradecimento? Sim, com certeza. É sempre bom, porque assim como o Cristiano mesmo mencionou, que eu achei interessante e relevante se falar, a ufologia ela não recebe grande apoio, né? Por contextos sociais, políticos e históricos, né? A gente não tem tantos apoios assim. E preconceituosos também. Sim, com certeza. É um fenômeno que sempre ocorreu, ocorre e tem que ser analisado e divulgado, porque isso gera muitas coisas, né? A gente não pode simplesmente fechar os olhos, né? Claro. Para você ver um objeto luminoso de forma bem contundente, como foi o Cristiano na janela da sua casa, e deixar para lá. Então, assim, a gente tem que ter uma análise em cima disso. Nossos apoiadores, bem legal citar o Abrigo de Montanha Bela Vista, tá, a qual nós fazemos a administração desse projeto, a Ecovila Soa Mata, tá, essa primeira ecovila que está sendo desenvolvida aqui, o próprio INEA, o Instituto Nacional do Meio Ambiente, a qual nos ajudou em divulgar, fazer o primeiro evento ufológico. Né? E o próprio parque em si, que proporciona espaço para a gente. Sim, exatamente. O Parque Estadual da Pedra Branca, que liberou para a gente, né, proporcionou a possibilidade de nós fazermos o primeiro seminário ufológico de Jacarepaguá, na floresta, com toda a estrutura, com um local agora, com cadeia. Lucas, você pode um espacinho para você convidar as pessoas que gostam de natureza a conhecerem aqui o abrigo. À vontade. Com certeza. Então, pessoal, o Abrigo de Montanha Bela Vista, vocês acham por esse nome mesmo, tá? Tanto no Google quanto no Facebook, quanto em aplicativos de trilha como o Wikiloc, para você chegar aqui até o local. E nesses meios vocês acham os nossos contatos. Para entrar em contato conosco e agendar um dia aqui para você pernoitar, conhecer essa floresta maravilhosa, a maior floresta urbana do mundo, com muitos animais maravilhosos, alguns ainda em risco de extinção que aqui existem, que nós devemos conhecer, devemos
estar presente para proteger esses animais, esse ecossistema. E espero vocês, tá, na vigília que nós iremos fazer futuramente, no evento do dia 12 de maio. E quando vocês quiserem passar um dia tranquilo aqui ou fazer alguma trilha conosco, só entrar em contato pelo Abrigo de Montanha Bela Vista e o grupo ambiental chamado Sou a Mata, tudo junto. Sobre a ufologia, é diretamente na UFOJA, Ufologia Jacarepaguá. E sempre vai estar divulgado também lá no nosso canal, Contato OVNI Ufologia, cujo programa recebe o mesmo nome, e também na página do Facebook, no caso, na página do Facebook é Organização Contato OVNI. E aí você também entra lá, siga lá a nossa página, pode curtir, que também vai estar sempre tudo sendo divulgado por ali. Então, Lucas, muito obrigado pela sua entrevista, meu irmão. Gratidão, tá bom? Tamo junto tamo junto nessa caminhada aí. Isso aí. E daqui a pouquinho vocês vão ver a entrevista que eu fiz com o proprietário aqui do abrigo, desse sítio, em que vocês inclusive vão ver também. Eu vou passar ali para mostrar direitinho ali. A gente está um pouco num ponto acima de onde a gente faz as vigílias aqui. Que a gente tem aí um espaço de céu bacana, dá para fazer as vigílias daqui. Mas eu vou mostrar ali embaixo para vocês. E eu peguei, hoje, ao chegar aqui, o seu João estava lá disponível, lá batendo papo, tomando um cafezinho com ele. E aí ele me passou um relato bem bacana e é o que vocês vão ver agora. Oi, pessoal. Então, eu estou aqui com o seu João. O seu João, ele é o proprietário do Abrigo Bela Vista, que a gente vai agora. E ele tem uma história interessante aqui para contar pra gente. Seu João, bom dia. Bom dia. Então, seu João, o senhor me contou aí uma história em que os antigos diziam ver uma bola de fogo. Não, essa aí até eu cheguei a ver. O senhor chegou a ver? Cheguei a ver, essa aí era, então, por favor, era visível. Conta aí pra gente como é que é. Ela aparecia nas cabeceiras das serras, por cima da mata, tá? E quando a gente às vezes assim via a bola de fogo e falava assim, eu fulano, vem cá ver, a bola de fogo, ela sumia. Isso era verídico mesmo. E isso via constantemente. Se você não falasse pra ninguém, tu ia ver ela até indo embora, por cima das cabeceiras de serra. Aí ela sumia, não aparecia assim, a todo momento que você queria ver. Era lá o momento do dia. Naturalmente, essa bola de fogo, por vocês chamarem nesse nome, ela possui uma cor avermelhada. Avermelhada. Perfeito. O fogo mesmo. Uhum. E aquela história mais antiga em que alguém viu ela se chocando, como é que foi mesmo? Isso, aí alguém viu isso aí, foi contado. E alguém viu essa bola de fogo que pelo morro, ela veio pelo morro aqui do Morro Grande, que a gente está no Morro Grande, e atravessou ali a linha de Funas, a estrada, e bateu naquela pedra grande que tem ali, aquela pedra bonitona, e se transformou em lágrimas. Aí foi uma coisa contada, alguém deve ter visto também, como eu estou garantindo que eu vi, a pessoa também deve ter visto e falou a verdade, mas não era visto por todo mundo. Nem todo mundo queria ver ao mesmo momento, não tinha como. Claro, claro. Muito interessante. Fora isso, mais algumas outras histórias nesse sentido aqui na região? É mais a famosa bola de fogo. A bola de fogo, isso que eu te falei, as estrelas caminhando. Sim. Ela te deslocando, isso é fácil, é visível você ver durante a noite. Uma estrelazinha que vem lá muito longe, atravessa toda a região e vai embora. Essa aí você pode apontar e dizer, ela lá, que tu continua vendo. Tá certo. Tá? E esse risco de fogo no céu, assim, de uma estrela para outra, a gente imaginava que seria se deslocando, uma estrela se deslocando para outra, mas a outra também não crescia nada. É impressionante. Era para crescer, né? A outra assim. Claro. Com certeza. Muito obrigado aí pelo relato do senhor. Nada, tá? Obrigado pela sua contribuição aí pra gente. Eu estou aqui para ajudar. Valeu. Então é isso aí, minha gente. Muito bem, gente. Agora vamos para a parte de divulgação. E hoje eu vou divulgar melhor a nossa apostila Ufologia Esclarecida. Apostila que eu desenvolvi, tá? Com temáticas maravilhosas da ufologia, que inclusive a gente vai passando de programa em programa partes dessa temática, que
se divide da seguinte forma: o início da ufologia moderna no mundo, que é o que a gente está trazendo aí. Então eu já falei no programa passado dos Foo Fighters, né? Falando do caso Kenneth Arnold, caso Roswell, OVNIs e extraterrestres no passado, Suméria, Vimanas, deuses astronautas do passado. Na apostila a gente também traz os agroglifos, os incríveis círculos ingleses, que inclusive está tendo uma enxurrada esse ano de 2018, até inclusive o adiamento do evento em Varginha se deu por conta disso, que a equipe UFO está lá no sul da Inglaterra acompanhando o surgimento desses círculos para trazer também notícias para a gente sobre esses círculos enigmáticos e que a gente vai estar, obviamente, trazendo aqui no programa, tá? Então a gente fala aqui um pouco sobre, para vocês entenderem um pouco sobre os círculos ingleses, está aqui na apostila. Contatos imediatos, contatos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau, especificando cada um deles. Abdução, inclusive nas palestras que eu promovo, essa parte de abdução ela é uma das mais requisitadas, onde o pessoal demonstra mais interesse e realmente é um tema fascinante da ufologia. Então é o que é a abdução e suas consequências. Principais casuísticas ufológicas no Brasil. Aí aqui na apostila a gente traz o caso de Antônio Vilas Boas, o caso da Ilha de Colares, que originou a Operação Prato. 1986, a noite oficial dos OVNIs no Brasil. Sensacional. E 1996, o caso Varginha. Aí tem as considerações finais. A apostila, gente, ela é toda ilustrada, tá? Infelizmente a ilustração é em preto e branco para não ficar muito caro. Afinal de contas é uma produção independente e própria do autor que vos fala aqui. Então, mas ela é toda bacana, bem, a diagramação perfeita. Aí alguns círculos e assim vai. Bom, caso alguém esteja interessado nas apostilas, é só entrar em contato comigo por e-mail, tá? O e-mail é cristiano.contatoovni@gmail.com, tá? E vai estar ali na descrição, no próprio YouTube e na nossa página Organização Contato OVNI no Facebook, tá? É só colocar na área de pesquisa ali, Organização Contato OVNI, que chega lá, tá? Bom, agora a partezinha final do programa, eu vou trazer para vocês uma notícia sobre um disco voador filmado em Curitiba, nesse mês de junho. Um morador da cidade de Curitiba capturou um vídeo, um objeto interessante entre nuvens, que se assemelhava a um OVNI do tipo disco voador, tá? Não foi o fato do objeto desaparecer misteriosamente, o caso poderia ter sido facilmente descartado como sendo um balão. O vídeo nós temos aqui em parceria com o site OVNI Hoje, tá? Que é o nosso parceiro já de bastante tempo, e vocês vão ter o link lá na página Contato OVNI, inclusive vai estar presente lá a postagem desse vídeo, tá? Muito interessante, vocês vão gostar bastante de ver. Bom, gente, por hoje a gente encerra o programa. E o próximo podem ter certeza que vai ser muito legal, porque a gente vai dar início à pesquisa de campo em São Tomé das Letras, um lugar fascinante, e as entrevistas que eu vou trazer para vocês são incríveis, vocês não perdem por esperar. Então, no próximo programa já a gente começa aí com a saga São Tomé das Letras, na verdade a saga Sul de Minas, porque depois de São Tomé das Letras vem outra cidade maravilhosa que a gente vai mostrar também, e com relatos incríveis tanto quanto. Então, valeu, gente. Um grande abraço e até outra vez.